Coloca para mim o tema dessa mensagem. Enquanto o tema é projetado, já está aqui, obrigado, Carlos, mais conhecido como Feijoada. Tem alguém nessa tarde que nos visita? Levanta sua mão, por favor, para olhar para você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo, cara. Tem mais alguém? Não, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Esse é um dos nossos cultos que acontece esse final de semana. É o culto dos adolescentes. Amém. Você que está em casa, que está nos assistindo pela primeira vez, também seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar mais um pouco por você. E eu queria que você se concentrasse aqui, que você não deixasse as distrações roubar aquilo que o Espírito Santo quer derramar sobre nós hoje. Amém. Eu vou orar primeiro e eu vou depois comunicar algo a vocês. Espírito Santo de Deus, nessa tarde nós te pedimos que o Senhor continue se manifestando nesse lugar, de forma visível, palpável. Eu oro para que os nossos corações, eles permaneçam aquecidos. E eu oro por todos os corações desse lugar, Senhor, que não estão aquecidos, mas que estavam adormecidos, para que haja uma experiência em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aleluia. Tem algum crente canelinha de fogo? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Você tem uma missão: não deixar o seu irmão tomar água até acabar o culto, e não deixar ele ficar conversando aí, mexendo no celular. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho o teclado. Aí o tecladista gosta nessa hora, né? Pronto, pode aumentar. Pronto, tá bom. Sábado retrasado, quem estava no culto sábado retrasado, quando a Verônica pregou sobre a plenitude? E desde aquele dia o Senhor, Ele me chamou a atenção para algo muito especial, que é esse tema, o Espírito Santo. E a Verônica, ela contou algumas experiências que ela teve com o Espírito Santo. E quem entende um pouco mais de dom sabe que em uma dessas experiências ela fluiu em palavra de sabedoria, em discernimento de espírito, para entender o momento de algumas coisas na vida dela, para alguém na própria vida dela. Eu falei assim: Senhor, nós precisamos ativar os adolescentes, para que nós não possamos vir a esse lugar e adorar a Deus sem entendimento, ou não conhecer o Espírito Santo e não viver aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. E eu fui muito despertado por aquela mensagem, para trazer algo para as nossas vidas hoje. E isso faz muito sentido, porque quando eu subi no altar semana passada, Deus me disse: nós não conseguimos nos concentrar no culto, nós não conseguimos adorar, nós não conseguimos parar para prestar atenção em uma palavra. Por quê? Porque nós sabemos toda a liturgia do culto, nós sabemos tudo o que vai acontecer. Então às vezes é muito mais importante dar atenção para um amigo do que escutar Deus, porque a nossa fome, a nossa falsa fome nos leva a esse nível de revelação medíocre. Na verdade é uma revelação do próprio homem para ele mesmo, porque Deus tem uma porção para derramar. Talvez eu fale tantas coisas hoje, mas uma coisa pode alterar completamente algumas coisas na sua vida. Mas é porque o pastor está falando? Não. Porque todo filho é guiado pelo Espírito, e ele caminha debaixo de uma palavra. Quem pode dizer amém? Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa caminhar debaixo de uma palavra. Nós precisamos caminhar debaixo de uma palavra. Quem pode dizer amém? Talvez não é um profeta que vai impor as mãos sobre a sua cabeça, mas a própria Bíblia, apontada para você, vai falar aquilo que você precisa mudar e aquilo que precisa ser corrigido na sua vida, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E para aqueles que já vivem uma experiência com o Espírito Santo, isso vai te dar um gás para permanecer sendo sensível à voz do Espírito Santo. Mas para você que não conhece o Espírito Santo, hoje eu quero falar do Espírito Santo.
E a primeira coisa é dizer que Ele é uma promessa do Deus Pai para as nossas vidas. De forma muito breve, na antiga aliança, o Espírito Santo, Ele vinha sobre a igreja, porque depois que o homem pecou, o homem perdeu esse contato íntimo com Deus. E todas as vezes que você vê alguém fluindo em profecia na antiga aliança, que você vê alguém fluindo nos dons lá na antiga aliança, é por meio do Espírito Santo que vinha sobre aqueles que estavam lá. E Deus tomou Davi, e Davi profetizou, porque o Espírito Santo veio sobre ele. Você vai ver vários exemplos. Amém? Por quê? Porque o Espírito estava sobre, ele não estava dentro. Aleluia. Mas agora nós temos a oportunidade de viver aquilo que está dentro de nós, por meio da reconciliação de Cristo. Jesus nos lavou com o seu sangue, e por meio dele agora temos acesso ao Pai. E essa promessa, lá de Joel 2, capítulo 28, se cumpre hoje sobre a igreja. Por causa de quem? De Jesus. Amém? Jesus, Ele cumpre a lei, Jesus morre por todos nós, e agora nós temos acesso àquilo que antes não tínhamos acesso por conta do pecado. Isso se chama graça. Amém? A graça que nos alcançou, o favor de Deus que eu e você não merecíamos, mas agora temos. Então agora nós não temos mais um Deus literalmente, falando de forma literal, distante, mas temos um Deus dentro, um Deus próximo, um Deus conosco. Aleluia. Você vai olhar para Êxodo, você vai ver Moisés subindo no monte. Apenas Moisés. O povo não podia subir, o povo tinha medo, porque era assustador. A terrível glória de Deus assustava o povo. Mas Moisés tinha tempo com Deus, face a face. Moisés, amigo de Deus. E Moisés vivia, andava e estava na presença. E essa é a vontade do Senhor para esses dias. Que eu e você possamos estar na presença. Aleluia. Então, só para resumir de forma bem rápida, é isso que aconteceu. O homem peca, o homem se distancia de Deus, vem o mediador, um homem chamado Jesus, e ele morre por você, e ele te reconcilia ao Pai, e agora você tem acesso a essa presença, não a presença que estava em uma arca, porque a arca representava a presença de Deus, ela não estava no tabernáculo, mas agora ela está dentro de mim e dentro de você. Quem pode dizer amém? Olha para o seu colega e fala assim: uau, que incrível, você carrega a presença de Deus. Então essa pessoa aí, essa pessoa linda que está perto de você, ela carrega a presença do Espírito Santo. Ela carrega a presença de Deus. Amém? Agora, quantos de vocês já ouviram falar na Trindade? Levanta a mão, quem já ouviu falar nessa palavra Trindade? Essa palavra, ela não está na Bíblia, mas ela é usada para dar nome ao conceito bíblico, que é Pai, Filho e Espírito. Ok? Deus é 3 em 1. É difícil de entender, porque esse é o nosso Deus, a causa não causada, causadora de todas as coisas. Mas Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, e Ele é Deus e Espírito, e eles são a mesma pessoa. É importante você entender isso, porque existem manifestações diferentes. E eu já vivi essas experiências. Eu já vivi várias experiências. Em um dia a qual Deus se revelou para mim como Pai, eu nunca esqueci. Eu estava no meu encontro com Deus, eu tive uma experiência na primeira ministração, e eu entendi que eu não era órfão, eu entendi que eu era um pai. E nesse mesmo encontro eu entendi que Jesus, que agora é o Deus Filho, Ele me conectou ao meu Pai. Ele é o Salvador, e por meio dele agora eu poderia adentrar o mais santo lugar. Por meio dele eu poderia agora ter vida eterna, porque é por meio de Jesus que temos acesso ao Pai. Quantos estão me entendendo nessa tarde? Mas nesse mesmo encontro eu também tive uma experiência com Deus e Espírito Santo. Eu entendia que eu poderia ir além das minhas limitações, e que só a minha fé me levava a esse lugar. Porque eu preciso crer. Eu preciso crer que Ele está dentro de mim. Eu preciso crer que Ele começou uma boa obra em mim. E eu preciso caminhar em obediência para que algumas coisas comecem a acontecer na minha vida. Por isso Deus procura fé na terra. Por isso Deus procura fé na terra. Deus te chamou. Amém?
Agora nós precisamos corresponder a esse chamado. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu tenho certeza que se você está nesse lugar é porque você quer muito a presença de Deus. Porque você entendeu o princípio de andar em família, andar em comunidade. Você entendeu o propósito de ser igreja. Aleluia. Então, o nosso Deus Pai é frequentemente referido como Pai, Criador do universo, de todas as coisas. Ele é visto como provedor, protetor, amoroso e misericordioso. Faz sentido? O Deus Filho, Ele é tanto totalmente divino, quanto totalmente humano, sendo o único mediador entre Deus e os homens. E o Deus Espírito, Ele é o Consolador, é o guia, é o Espírito da verdade que habita nos nossos corações. Quem pode dizer amém? De todos aqueles que creem em Jesus. Então é por meio desse crer que eu vivo a plenitude de Deus. Deus por total, Deus por completo. E eu acredito que o Espírito Santo, Ele começa a mudar algumas coisas das nossas vidas. Ele começa a alterar a movimentação da nossa caminhada desse curto período aqui na terra. Ele se revela aos nossos corações de tal forma que nós ficamos desejosos de experimentar aquilo que Ele tem para nós. Se eu perguntasse aqui qual foi a experiência mais louca que você já teve, eu tenho certeza que no mínimo umas 10 pessoas levantariam a mão aqui para falar dessas experiências. Experiências elas no quarto de intimidade, experiências elas em uma conferência. A Ana contou uma experiência para a Bianca agora esses dias, de uma oração que ela fez e Deus correspondeu, porque Ele é Deus, Ele vai fazer coisas que pedimos e o nosso Pai nos dá, e Ele vai se manifestando gradativamente, na medida de busca, na medida de paixão, e na medida que nós queremos conhecer quem Ele é. Então põe a sua mão assim em nome de Jesus, põe a sua mão assim. Senhor, libera fome sobre a tua igreja em nome de Jesus, uma fome para conhecer quem o Senhor é. Diga, eu recebo. Aleluia. Então, o Espírito Santo faz parte dessa trindade. Ele é uma pessoa. Cutuca o irmão que está do seu lado. Pronto, isso aí é uma pessoa. Olha para ele. Esse daí é uma pessoa. Amém? Se ele é uma pessoa, eu não posso tratar o Espírito Santo simplesmente como uma força sobrenatural, ou como um vento, como a palavra de Deus fala que Rioche e Pneuma dá menção ao Espírito Santo, mas ele é uma pessoa. Amém? E essa pessoa está dentro de você. E essa pessoa quer se relacionar com você. E essa pessoa tem sentimentos. E essa pessoa tem vontades. E a nossa vontade precisa ser fazer a vontade de Deus por meio do Espírito. Porque é Ele que vai nos guiar nessa caminhada. E você vai compreender daqui a pouco, na totalidade, talvez não, talvez de forma parcial, aquilo que Ele está fazendo hoje nesse lugar. Se eu olhar para a Bíblia, projeta para mim, Carlos, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Repita comigo, Deus criou. E essa palavra no hebraico significa Elohim. Ela é uma forma do plural da palavra Eloá, que significa Deus. Então no hebraico ela dá sentido ao plural, ou seja, não era só o Deus, mas quem? O Pai, o Filho e o Espírito. Aleluia. E se você discorrer o texto de Gênesis 1, do 26 ao 28, coloca para mim o 26. Olha o que o texto fala. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos está onde? No singular ou no plural? No plural, por quê? Porque estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A nossa imagem, a nossa semelhança. Então, não de forma explícita com essa palavra trindade, mas nós vamos ver alguns versículos que vão apontar para essa trindade.
para o nosso Deus. E desde o princípio Ele estava lá. Agora você vai... Isso é 2 textos do Antigo Testamento. Vamos abrir 2 textos do Novo Testamento agora. Gênesis capítulo 1. Perdão. Mateus capítulo 28, verso 19. Coloca para mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Agora você vai colocar um outro texto para mim, Carlos. Hoje tu vai trabalhar aí nessa projeção. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Próximo. É o 13 isso aí? Deixa eu ver aqui. Volta. Pronto, volta. É o 12. Não, passa. Tu colocou o versículo. Pronto, aí, é o 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Podemos ver mais uma vez aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aleluia. Então nós precisamos estar atento. Primeiro, um ponto que eu não coloquei aqui no script. Deus vai se manifestar dessas 3 formas em nossas vidas. Eu não sei se já aconteceu com você de Deus pegar você e você começar a chorar muito e Deus afirmar a sua identidade. Já aconteceu com você? Você é filho, você se acaba. Meu Deus, e limpa catarro, e limpa tudo. Sim ou não? Eu não sei se já aconteceu com você de você ter uma revelação da cruz e você falar, meu Deus, Deus me salvou. Uau, obrigado Jesus, porque o Senhor morreu por mim, sim ou não? Já aconteceu com você? A revelação da cruz, porque Deus Filho se manifestou ali. E quando você entra no manto, que você ora em línguas, que você sapateia, que você manifesta os dons. E não só isso, quando você é guiado por Ele, aí é a manifestação do Deus Espírito. Amém? Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Tentando ser o mais claro possível. Agora eu quero entrar em um ponto muito importante. Tem vários pontos chaves nessa mensagem, talvez eu nem termine hoje. Eu sei que é difícil entender a totalidade de Deus, mas eu sei que todos nós sabemos que o nosso Deus, Ele é onipotente. Diga amém. Ele pode tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele tem saber absoluto. Ok? Ele é pleno e Ele tem conhecimento do infinito. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Quem pode dizer amém? Mas também sabemos que o nosso Deus, Ele é onipresente. Que Ele está presente em todos os lugares e em todas as partes. E aqui eu quero que você entenda algo. E você vai ficar assim, uau, isso aqui é muito doido, pastor. Porque quando Jesus estava com os discípulos, quando Jesus estava no meio da multidão, quando Jesus estava com os seus seguidores, Ele alcançava aquele público, sim ou não? Ele estava com aquele público, mas Jesus ele faz algo antes da sua ascensão. Ele fala assim, olha, eu estou indo, mas virá outro, ou seja, um do mesmo tipo, que estará convosco para sempre. E essa pessoa é o Espírito Santo. Porque Jesus ele tocava aquele grupo. Jesus se fazia presente no meio dos pecadores. Mas quando o Espírito Santo ele vem, eles tocam todos ao mesmo tempo em todos os lugares, porque em particular carregamos essa presença. Vocês estão me entendendo? Jesus veio em carne, ok? Jesus tocava aquela comunidade, Jesus tocava aquele povo. Mas quando o Espírito Santo vem, que Ele vai, Ele fala assim, é necessário que eu vá para que o outro venha. Não que Deus não era onipresente, mas de forma particular carregamos a sua presença. E Ele está em todos os lugares. E Ele está em todas as pessoas que professaram o seu nome, que creem que Ele é real. Faz sentido? Então você carrega a presença do Espírito Santo. Diga amém. 1 Coríntios capítulo 3. Coloca para mim. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, o Espírito Santo habita em mim. Estou dando aula, depois eu prego. O Espírito Santo habita em mim. Amém? O Espírito Santo habita em você. Aleluia. Agora, o Espírito Santo, Ele é o meio pela qual o Senhor
toca todas as pessoas. Pessoas que estão em outros países, pessoas que estão em outros lugares, o Espírito Santo está lá, por isso que Ele é onipresente. Aleluia. Amém. Agora, é muito comum conversarmos com Deus Pai, é muito comum conversarmos com Deus Filho, mas não é comum conversar com o Espírito Santo. Nós não sabemos a importância que tem em conversar com o Espírito Santo. Se você nunca convidou o Espírito Santo para fazer atividade com você, tem alguma coisa de errado. Se você nunca convidou o Espírito Santo para fazer uma prova com você, tem alguma coisa de errado. Se você não convidou o Espírito Santo para sentar no banco de trás do carro do seu pai, porque você estava só, está errado. Todas as vezes que eu viajo, na verdade, quase todas, né? Eu falo, Espírito Santo, vamos conversar. Espírito Santo, senta aqui, eu começo a conversar com o Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa. Você precisa ser amigo do Espírito Santo. Nós precisamos ser amigos do Espírito Santo, ok? Porque Ele é a terceira pessoa da Trindade. Agora, como é que você trata uma pessoa? Como você trata uma pessoa? Você cumprimenta, você fala. E o primeiro desafio dessa mensagem é: trate o Espírito Santo como uma pessoa, porque Ele é uma pessoa, Ele está dentro de você. Amém? O seu desafio para essa semana e para os restos do dia da sua vida é ter um contato direto com a pessoa do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Amém? Nós precisamos aguçar os nossos ouvidos, nós precisamos ter um entendimento maior. Para quê? Para escutar a Deus no meio dessa caminhada. A Bíblia fala em João 1,16: todos recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Aleluia. João 3,34: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Nós temos da totalidade de Deus. Ele não derramou em porções, em partes do seu Espírito. Nós temos tudo de Deus. E nós somos um povo que se comportamos como se não tivéssemos tudo de Deus. Mas nós temos tudo de Deus, para que você acesse a lugares que você não acessou, para que você tenha um ajudador na sua caminhada. Porque a primeira coisa que acontece, seja bom ou ruim nas nossas vidas, nós falamos para os nossos amigos, sim ou não? Nós queremos compartilhar dessa dor ou dessa alegria, mas esquecemos de compartilhar com o nosso amigo o Espírito Santo. Nós precisamos do nosso amigo Espírito Santo nessa caminhada. Amém? Diga assim comigo: Espírito Santo, eu sou seu amigo. Aleluia. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. As coisas vão começar a se resolver do modo de Deus, não do jeito que você quer. Porque você vai recorrer àquele que é consolador, àquele que é ajudador, àquele que de fato vai ajudar você nessa caminhada. João 14, 16 e 18, o texto fala assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará um outro encorajador, que nunca os deixará. Você não está só, você tem o Espírito Santo. Ele não vai te deixar, amém? É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois Ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Jesus está falando dele. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O Espírito Santo, além de te ajudar, Ele é o penhor. Você sabe o que é penhor? Você nunca comprou nada empenhorado? Eu vou deixar aqui meu iPad, e você me dá aqui, sei lá, nesse Mac, e depois eu volto para pagar você e pego meu iPad de volta. Isso é penhor. Você empenhora algo lá, pega algo em troca e deixa algo de valioso lá. Então Jesus está falando assim: olha, eu estou deixando o meu Espírito, porque um dia eu voltarei para buscar vocês. Ele é o penhor, Ele é a garantia de que Ele voltará. Aleluia. E Ele fala assim, ó, olha o que o texto fala: Ele habita em vocês agora, e depois estará em vocês. Por quê? Porque Ele é 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Jesus estava no meio dos discípulos, conversando com os discípulos, dizendo: eu estou aqui, mas depois Ele vai estar dentro de vocês, porque Ele não estava dentro ainda. E agora nós temos Deus dentro de nós, e nós precisamos conversar com esse Deus
mais específico, Deus Espírito Santo. Nós temos a nossa comunicação muito afiada com o Pai e com o Filho, mas com o Espírito Santo não. Todas as vezes que nós vamos orar, nós oramos Deus Pai, Deus Filho, mas não oramos com o Espírito Santo. Você vai orar com o Espírito Santo, amém? Amém? Deus nos chama para esse lugar. Lá em João 16, não precisa projetar, viu, feijoada? Diz assim o texto: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem pode dizer amém? João 14, 26. João 14, 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Quem pode dizer amém? O que o advogado faz? Hein, Jonathan? Diz que mete processo, né? Jonathan vai se converter. Mas o advogado, ele vai o que, irmãos? Ele vai estar lá por você para te defender. O Espírito Santo é a pessoa que vai te ajudar nessa caminhada, que vai te defender do pecado com as verdades que você carrega. Ah, pastor, eu tenho Bíblia, mas você tem o Espírito Santo. Porque tem coisas que a Bíblia não vai dizer que é pecado. Ele vai falar assim, isso aqui é pecado. Para você é pecado. Você vai falar assim, alguém falou comigo, quem? O Espírito Santo. Amém? Ele é o seu ajudador nessa caminhada. Não tem como andar em santidade sem o Espírito Santo. Porque é Ele que nos revela a verdade. Porque é Ele que nos revela aquilo que precisa ser feito. Ele é um árbitro nas nossas vidas. Quem pode dizer amém? Ele é um árbitro. Quem gosta de jogo aí? O que o árbitro faz? Ele apita o que é falta, sim ou não? Ele é justo ali. Muitas vezes não. Por isso que tem um VAR agora. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel na nossa vida. E eu tenho certeza que já aconteceu com você, coisas que Deus pediu para você, ou coisas que Deus não mandou você fazer, e você ficou assim, o Espírito Santo falou comigo. Por quê? Porque Ele é um árbitro. Ele vai sinalizar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ele fala assim, não vai não, não entra no carro desse caba, não faça isso, não mande mensagem, sim ou não? E Ele vai mandar você fazer também alguns propósitos meio assim doidos, sabe? Coisas que só você vai entender, porque você carrega o Espírito Santo, crente. Você tem a presença de Deus, aleluia. É Ele que nos guia na verdade de Deus. Romanos 8,14. Todo filho é guiado pelo Espírito, irmãos. Todo filho tem intimidade com o Pai, e ele é guiado pelas palavras da verdade do Pai. Nós precisamos caminhar nesses ensinamentos para que a nossa vida com Jesus, ela possa ser mais leve. Não é que vai ser mais fácil, mas nós vamos ter paz nele. Eu li para vocês João 16, o último culto. Em mim vocês vão ter paz. Com Jesus teremos paz para caminhar. E aí a gente vai deixar de ser um pouquinho atribulado em algumas coisas, porque a gente mesmo se perde no meio dessa caminhada com coisas que não era para a gente se preocupar, mas porque não lembramos que temos o Espírito Santo. Ora, crente, ora, pede para Deus, fala com o Espírito Santo no nome de Jesus. Agora, para termos essa intimidade com o Espírito Santo, existem dois passos, existem duas experiências muito importantes. A primeira é o novo nascimento. Eu e você precisamos nascer de novo, diga amém. E a segunda, de fato, esse batismo no Espírito Santo. Eu vou explicar de forma talvez muito breve esses dois passo a passo. Amém? João capítulo 3, verso 3. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos aqui. Um homem religioso. Um homem que vivia a lei, à risca. Mas um homem que despertou-se uma curiosidade, porque Jesus estava fazendo muitos milagres. E ele sai no meio da noite para encontrar Jesus, para interrogar Jesus, para conversar com Jesus. E Jesus fala isso para ele: você precisa nascer de novo. Ele fala assim: mas como se eu nascer de novo, eu entrar no ventre da minha mãe?
Não. E Jesus fala novamente algo muito interessante. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ok? 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 fala algo interessante. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o novo nascimento, ele é importante na nossa caminhada com Deus. O novo nascimento é importante. O novo nascimento é sinônimo de arrependimento. O novo nascimento é para aqueles que de fato agora não vivem mais as mesmas vidas, que tiveram a revelação de quem Jesus é, que na sua totalidade conheceram o nosso Deus, que é grande, que é poderoso, que é santo, e agora se submeteram à sua vontade, colocaram agora as suas paixões de lado, para viver a vontade de Deus. Nós precisamos nascer de novo. Eu tenho essa mensagem, eu acho que no canal da Aliança tinha, da Ágape, eu acho que tem. Nós precisamos nascer de novo, amém? E esse novo nascimento, ele parte de uma conversão. Atos capítulo 3 verso 19, o texto fala algo interessante: arrependam-se e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Todo mundo sabe, ou uma boa parte de vocês, que a palavra arrependimento significa metanoia, mas no hebraico ela tem um sentido um pouco mais forte. Ela significa dar meia volta, mudar de direção. 180, perdão. Estou aqui indo em direção àquilo que é errado. Agora Deus manda eu converter. Eu preciso dar o quê? Meia volta. E voltar para o propósito original. Dar meia volta é você se afastar do pecado. Dar meia volta é você deixar a sua vida, as suas práticas antigas e agora viver para Deus. E isso é conversão. Você precisa mudar de direção. Porque arrependimento não é uma mudança de ideia a respeito de algo, é o seu posicionamento a respeito do novo. Crente que se converteu abandonou sua vida de pecado. Crente que se converteu agora luta para não responder mais a mãe em casa. Agora luta para andar em obediência. É difícil. Mas você só nasceu de novo se você deu meia volta. Você só nasceu de novo se você deixou as práticas antigas. E eu quero contar algo que eu escutei do pastor Eber falando. Ele falou que um homem que tinha em uma determinada empresa um cargo muito importante, e esse homem um dia foi para o culto, e nesse culto o Espírito Santo tocou de forma profunda a vida desse homem. E o pastor chegou para esse homem e falou assim: meu amigo, por que você não entrega a sua vida para Jesus? Vamos fazer esse voto de confissão. E esse homem, profundamente tocado pelo Espírito Santo, fala assim: eu não posso voltar, porque eu sei que se eu voltar, porque eu sei que se eu me converter, eu vou precisar corrigir tudo aquilo que eu fiz de errado na minha vida. E ele começa a dizer: eu tenho um cargo de confiança na empresa que eu trabalho, e nesse tempo todo eu comecei a roubar, e eu gastei todo o dinheiro que eu tinha em apostas, em corridas de cavalo, e eu sei que se eu me converter, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a dívida do meu patrão que eu roubei. E naquela época na Inglaterra era muito severo em relação às leis, então ele tinha que pagar, ou ele tinha que passar o resto da sua vida preso. E aquele homem não pregou um evangelho barato para aquele homem. Esse pastor não pregou um evangelho barato, um evangelho que esvaziasse a cruz. Ele falou assim: para pensar, muito mais vale você passar o resto da sua vida na cadeia, mas ter um lugar na eternidade, do que você passar um curto tempo aqui e não ter lugar no céu. Então vale muito a pena você confessar Jesus como Salvador, e mesmo que você seja preso, mas você vai ter um lugar com o Pai. E aquele homem volta para casa com aquilo inculcado na sua cabeça. E ele passa a noite, o Espírito Santo incomodando ele, o Espírito Santo incomodando. De manhã ele vai para a empresa. Ele bate na sala do CEO, do chefe, e fala assim: eu quero conversar com você. E aquele homem com um charuto na boca manda ele entrar, que ele não tinha muito tempo.
E ele começa a falar: eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu tive uma experiência naquela igreja, e o homem retruca, todo mundo tem uma experiência lá. E o que eu tenho a ver com isso? Eu não posso fazer nada. Ele fala assim: não, eu quero entregar minha vida para Jesus, mas eu quero lhe contar algo. Eu roubei você por tantos anos, e eu não tenho dinheiro para te pagar, porque eu gastei tudo em jogos. E aquele homem fala assim: aqui está a papelada do meu lado esquerdo, não sei se é da esquerda ou direito, eu iria lhe promover, mas agora você vai ser preso. Eu já tinha conversado com todos os meus sócios, e nós iríamos promover você para um outro cargo onde você ia ganhar muito dinheiro, mas agora você vai ser preso, porque você não tem dinheiro para me pagar. E esse homem que estava ali nesse processo de conversão começa a sorrir, começa a glorificar, e ele fala: por que você está assim? E ele repete as palavras do pastor: porque mesmo eu estando preso, eu sei que eu terei um lugar na eternidade com Cristo. E aquele homem se assusta, aquele senhor se assusta, e ele fala assim, ele pensa, ele fala assim: não, eu não vou te demitir, nem vou mandar você para a cadeia. O dinheiro que você ganhou, que você vai ganhar, que é a mais, você vai pagar a dívida que você tem, então a gente vai descontar. E outra coisa, eu vejo que o processo de conversão na sua vida é muito genuíno, é muito verdadeiro. Vai para casa, vou te dar um dia de folga, volta amanhã. Você pode glorificar a Deus, dar um amém? Ou seja, vale a pena, amém? Vale muito a pena renunciar por causa do Evangelho. Vale muito a pena viver as verdades de Deus por causa dele. Porque a gente anda em santidade é por causa dele, não é porque a gente é bom não. A nossa carne grita, a nossa carne quer o pecado, mas o Espírito de Deus que habita em nós, que nos capacita para vencer as adversidades, é muito maior do que as adversidades que passamos, do que as tentações que sofremos. Nós precisamos desse novo nascimento, diga amém. Nós precisamos dar meia volta. Hoje é um dia de dar meia volta e voltar para os propósitos de Deus. Nós precisamos voltar em nome de Jesus. E eu quero encerrar essa mensagem falando sobre batismo no Espírito Santo, porque é a segunda experiência que você precisa ter para viver uma vida no Espírito: novo nascimento e batismo no Espírito Santo. Amém? Atos capítulo 1, do verso 4 ao 5. Antes de eu ler, eu quero que você entenda uma coisa: batismo significa imersão, ok? E batismo no Espírito Santo é você imerso na vida de Deus. Amém? Você na vida de Deus. Aleluia. Então o Senhor, Ele te capacitará para viver a boa obra a qual Ele mesmo prometeu. Então você precisa do Espírito Santo. Olha o que o texto diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Repita comigo: promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Isso Jesus dizendo para os discípulos: pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Esperem, se acalmem, não tenham pressa, vocês serão batizados, a promessa vai se cumprir. Olha o que Atos 1:8 fala: mas receberão poder, dunamis, dinamite, poder explosivo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem pode dizer amém? O batismo no Espírito Santo foi o meio pela qual Deus cumpriu a sua promessa, e hoje temos acesso a Ele. Todos nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Todos nós precisamos desse batismo que começa pelo novo nascimento e começa agora também a eu viver na vida de Deus, a estar na vida de Deus, a ser cheio dessa presença. Porque existe o batismo de João e todos conhecem, o batismo com água para arrependimento. Mas existe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu não quero falar do batismo com fogo, mas de forma resumida, é um batismo para purificação de pecados, ok? Alguns creem que é o batismo para condenação, fogo para condenação, perdão. Mas não, eu creio que é um batismo para restauração, para refinar, para purificar. Amém? Mas Jesus fala desse batismo com o Espírito Santo.
E todos nós temos acesso a esse batismo com o Espírito Santo. Diga assim: eu já tenho. E quem não tem, diga assim: eu vou ter. Aleluia. E esse batismo com o Espírito Santo não é só orar em línguas, apesar de as línguas estranhas ser uma evidência. Pastor, para que serve as línguas estranhas? Por que a gente ora em línguas? Para edificação própria, para edificação pessoal. É a oração que exige mais fé, porque você não entende o que está orando. Pastor, tem quem interprete? Tem. Diga assim: eu. Diga, crente, eu. Quando tem um intérprete que consiga interpretar aquilo que a pessoa está orando, ela tem o mesmo poder da profecia, porque ela toca a comunidade igreja. Ok? Então ela exorta, ela consola e ela edifica. Não é tão comum no nosso meio, mas existem sim pessoas que interpretam. E nós vamos orar daqui a pouco por isso, para que você receba esse dom em nome de Jesus. Você vai ver alguém orando em línguas e você vai conseguir entender o que ela está orando. Aleluia. Tem uns que nem além de fogo que crê. Tem uns que estão meio assim, não crê muito não, né? Aleluia. Então, existem outras evidências do batismo que eu acredito ser um pouco mais preditivas, que é o que? Sensibilidade espiritual, vida intensa de oração, um desejo em servir a Deus e uma transformação interior evidente. Para mim essa é uma das maiores evidências. Por quê? A pessoa fala assim: ah, pastor, nunca foi batizado porque eu não oro em línguas. Conversa, crente. Eu quero te contar uma experiência minha. Quando eu fui para o encontro, eu fui duas vezes para o encontro. Eu não sabia o que era oração em línguas. Quando eu fui a segunda vez para o encontro, a segunda foi a primeira, eu não lembro. Perdão, foi a primeira. Na primeira vez, na ministração de batismo, o povo orando em línguas e o pastor ministrando oração em línguas, e eu saí daquele lugar quase frustrado, porque eu não orei em línguas. E eu falei: Senhor, será o que tem? Você não gosta de mim? Voltei para casa e eu fiz um propósito, falei: Senhor, eu quero orar em línguas. E passou-se um mês, eu não orei em línguas. Passou-se 2 meses, eu não orei em línguas. No terceiro mês, eu recebi o dom de línguas estranhas. Amém? Mas isso não significa que eu não tinha sido batizado, porque a oração em línguas é uma das manifestações. Para o seu pastor, para o pastor de vocês, eu na Caiama em particular, a maior evidência de que uma pessoa é batizada no Espírito Santo é quando ela dá essa meia volta. É quando ela tem os atributos do Espírito. Gálatas 5:22. Manso, humilde, bondoso, os mesmos atributos de Deus. Misericordioso, os mesmos atributos. Coloca para mim Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem pode dizer amém? Contra essas coisas não há lei. Essa para mim é a maior evidência do batismo no Espírito Santo. Essa para mim, eu na Caiama, é muito pessoal. É uma das maiores evidências. Agora você vai buscar o dom da profecia, o dom da oração em línguas, o dom da interpretação de línguas. Aleluia. Diga assim: eu vou buscar, pastor. Você precisa buscar. Mas existe também uma outra evidência, citada lá em Atos 1:8. Ser testemunhas. Amém? Porque ser testemunho fala de um relacionamento perto para apresentar Jesus a quem está longe. Porque eu preciso experimentar de Jesus. Então, se o Espírito Santo desce sobre a igreja ali, amém? O Espírito Santo desce sobre a igreja ali, e a Bíblia fala que eles serão testemunhas, é porque eles experimentaram de algo poderoso, e agora eles vão testemunhar. E quando Pedro prega, guarda, não sai, viu? Quantas pessoas foram batizadas? 3.000. E eles foram cheios. O apóstolo Paulo também faz isso. Ele chega para um grupo de jovens e fala assim: vocês conhecem batismo no Espírito Santo? Ele nunca não ouvimos falar. Nunca ouvi falar. Ele fala assim: pois vem cá. Ele impõe a mão e eles começam o quê? A falar em línguas. Amém? Então o Espírito Santo, ele é poderoso. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para libertar. Ele é poderoso para manifestar de forma visível algumas coisas que acontecem dentro de você. E nós precisamos desse relacionamento com o Espírito Santo. Quantos me entenderam? Nós precisamos desse relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Eu nunca esqueci de um dia, vou fechar o iPad, senão não paro de falar. Eu nunca esqueci de um dia
Eu acho que foi o dia que eu fui batizado em línguas. No dia que eu recebi esse dom. Eu saí da igreja carregado. A gente ia de ônibus para a igreja, era muito longe. E eu falei assim, hoje eu vou ser batizado em línguas. Hoje eu vou orar. Hoje vai dar certo. E eu lembro que Deus me pegou naquele dia. E eu caí, derrubei caixa na igreja, a igreja era pequena. Me sapateava, me jogava no chão, babava. E eu só me lembro de uma galera me pegando e sorrindo de mim. E me jogaram dentro do ônibus. Me tiraram do ônibus em casa, na porta de casa, me levaram e me jogaram em cima da cama. O mesmo amigo meu passou 1 ou foi 2 dias sob efeito do Espírito Santo. Embriagado com o Espírito Santo. Orando em línguas o tempo todo. Então são coisas que nós como igreja não desejamos mais porque não conhecemos. A Bíblia fala sobre isso. Sobre perecer por falta de conhecimento. E hoje eu creio que o Senhor quer ativar isso dentro de nós, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor hoje quer nos empurrar para viver aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. O Espírito Santo vai te ajudar em tantas outras coisas. Em tantas outras coisas porque Ele guia a sua vida. Então esteja sensível à voz do Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo. Amém? Tenha uma vida de intimidade com o Espírito Santo em nome de Jesus. Começa pelo novo nascimento. Deus, Ele quer fazer algo grande. Mas você precisa renunciar àquilo que é pequeno. Porque é muito pequeno para aquilo que Deus quer fazer na sua vida em nome de Jesus.